Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre passado, presente e futuro. Passado e estudo, né? 2023 e estudo, tá? Presente, senta e estuda. E futuro, né? Vamos lá, gente, tá? Tem tudo pela frente aí para estar acontecendo. Bom, a gente começa pelo ENAD 2023. A grande pergunta que a gente tinha do ENAD 2023 era quem aprendeu durante a pandemia. Queria que não esquecessem disso. Tá? O auge da pandemia pegou esses meninos do ENAD 2023. Tá? Inclusive, na área de saúde especificamente, a gente teve pouca prática, a gente teve. E isso traz um impacto bastante grande. O resultado demorou para sair, a gente até brincou bastante com o Enada, né? Foi um sofrimento aqui para quem estava esperando. Quem teve com os dados na Roper e o Léo sofreu mais ainda, porque a gente estava nessa entre 4 e 5, vai ficar ali, assim como outros que mandaram para a gente. E assim, ó, quero dizer para vocês, nós acertamos na mosca, acho que foi o ano desse tempo todo, aí 8, 9 anos que a gente faz esse cálculo antecipado. Dos 1.500 cursos que nós recebemos, nós acertamos 96%. Então, acertamos na mosca ali essa preparação, por isso que é legal você trabalhar aí em parceria com a gente. E aí, uma super dica aqui que eu vou pedir, tá, Vianney? É assim, ó, poxa, 2 anos para sair um resultado e a gente tendo que trabalhar em cima disso, e agora a gente tem aí um ENAD de licenciatura previsto para acontecer em outubro, com resultado em dezembro, e hoje de manhã anunciado o ENAD de medicina para acontecer em outubro, com resultado em dezembro. Poxa, se em 2 meses acontece, se o Enem acontece em 2 meses, por que eu não posso ter um resultado de ENAD também com esse tempo? É muito importante para nós esse feedback, porque se é para trabalhar processualmente, melhorar, trazer os avanços que a gente precisa trazer, então vamos tentar fazer esse esforço de realmente ter num tempo mais adequado para que a gente possa fazer as devidas intervenções. Mas vamos para o resultado de 2023 aqui, tá? Ali é só um recadinho. Vamos lá, gente. Sinais. Avaliação em loco, ENAD, indicadores e inclusive CPA, os 4 em mudança. Tá? Temos avaliação em loco com os novos instrumentos saindo, temos o ENAD novo, temos indicadores com a nova cesta multidimensional e temos CPA pela portaria, se eu não estou enganado, acho que é 74, que já está montado o GT, que está trabalhando aí com a nova CPA. Só para entender, tá? Não é as cadeiras que estão mudando, não é as pessoas que estão mudando, está mudando tudo, está mudando tudo. Então, quando eu falo de sinais, eu preciso ter essa preocupação dessas alterações. Bom, saiu os resultados, tá? Só para não dar nenhuma confusão aqui com o Cine Brasil, eu tenho, inclusive, na área de saúde, medicina veterinária e zootecnia. Quando eu venho para Cine Brasil, isso vai ser diferente. Estou fazendo questão de ressaltar aqui, porque eu vou trabalhar Cine Brasil mais na frente, tá? E aí, veio os resultados de um jeito diferente agora. Já veio os resultados em uma perspectiva multidimensional, tá? E a gente tem que lembrar que é apresentado aqui a perspectiva multidimensional olhando para futuro, olhando para futuro. Mas aí eu vou trazer aqui que passado, presente e futuro está tudo junto aqui. Nesse momento está tudo junto. E eu vou mostrar e evidenciar para vocês. Isso aqui é bem Fernandinha, né? Aqui, ó o futuro, ó, já foi, ó o tempo, já foi. Né? Vamos usar esse meme aqui. Bom, vamos lá. Por que eu estou colocando isso? Quando você olha aqui para trás e você vê que eu tenho 5 verticais aqui de avaliação, e eu olho para o resultado de 2023, ele já vem sendo apresentado assim. Olha só, dimensão 1, tá ali, ó. Tá ali já, tá? Inclusive sobre a dimensão 1, calçada em percepção. Percepção é questionário, então lembrar que questionário eu tenho essa grande dificuldade entre o problema e percepção do problema. Então já vou deixando dicas aqui, gente. Canal de escuta, tem que escutar muito, tá? Rotinas de acompanhamento, ambiência de prática, quem são os atores envolvidos, briefing, debriefing, raio-x de controle, tem que ter controle, ambientes controlados, tá? Outra coisa importante, que eu quero já trazer algumas dicas para vocês, diz respeito para essa dimensão 1, diz respeito ao corpo docente, ao senso da educação superior. Para quem não sabe ainda, olha aqui, ó, dia 3 de 10 de 2024, no site nosso, a gente tem a base docente. Então, você pega lá, ó, isso aqui está desde o final do ano passado já disponível. Você pega todas as universidades, você tem a relação percentual de número de professores com mestrado, de professores com doutorado. Gente, nós temos que aprender a trabalhar com uma calculadora. O Marcelo Daibert, né, estava aqui falando para a gente sobre a necessidade da matemática. E aqui eu preciso olhar como é que as instituições estão performando. O que eu tenho para poder fazer a correta calibragem da minha necessidade, daquilo que eu também preciso. Dimensão 2, pesquisa e desenvolvimento, vai trabalhar com questionário. Dimensão 3, extensão e participação social, trabalhando com questionário. Tá? Dimensão 4, eficiência, acesso à permanência e conclusão.
Gente, isso aqui é bem novo, é bem novo. E olha só que interessante. O MEC já apresentou para nós dentro dessa lógica agora, com taxa de desistência acumulada, com taxa de conclusão acumulada, com taxa de permanência. E aí, eu achei muito interessante quando você vai para dados, tá? Gente, já existe um dicionário de banco de dados de indicadores. Se você não sabe o que é TAP, TCA, TDA, TCAN, TADA, tá? Tudo isso já existe. Agora eu vou deixar o Daibert doidinho, 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 tá? E vou usar o exemplo de vocês. Eu baixei já os dados com as notas da Unifagoc, da taxa de trajetória, tá? Tá aqui, gente, tá? Você já tem tudo aqui, curso por curso, taxa de permanência, taxa de conclusão, tá aí, nós estamos sendo avaliados assim. Não é futuro lá na frente, é futuro já sendo avaliado pelos dados de 2023. E olha que interessante a importância do censo, porque eu tenho ano de ingresso, ano de referência, período de integralização em anos, ano de integralização, prazo de acompanhamento do curso. Aí você tem aquele cara que está 10 anos, 12 anos dentro do curso. Vai te custar caro isso, vai te custar caro. Por isso que eu bato bastante em cima da necessidade de auditoria de censo. E aí, mais uma vez, tá, gente? Nós já estamos sendo avaliados, curso a curso assim, tá? Então, a nossa avaliação multidimensional já está aí. E o desempenho 5, que é a ENAD, tá? Esse foi o formato de prova que a gente estava acostumado. 2024 nós vivemos outro formato e 2025 nós vamos viver 3 outros formatos, tá? Então já é mais diferente. Me chamou bastante a atenção as médias. As médias de 2023 são muito boas, considerando, inclusive, o período que nós tivemos aí de pandemia. Acho que isso é bem importante a gente relatar. Então, quando eu venho para esse modelo de CPC, porque dentro de uma avaliação multidimensional será diferente, mas ainda dentro de 2023, para esse modelo de CPC, tá, que nós já conhecemos, a gente vem para as notas, então. Eu tenho uma nota aqui do ENAD 2023, já com a comparação aqui de presencial e à distância. Lembrando que a distância tem pouca representatividade, porque foi um ano de saúde, um ano de engenharias, não há tanta representatividade como vai ter para esse ano, mas é só olhar as curvas não mudaram, tá, gente? Não tem grandes mudanças. A curva que eu tenho do presencial está ok, a curva que eu tenho do EAD, que é um pouco mais para trás, também está ok, nada de tão novo, tá? Agora, me chamou bastante a atenção é isso aqui, quando eu venho para IDD, tá? Quando eu venho para a IDD, vocês vão perceber que a diferença de educação presencial para EAD é muito grande. Eu venho para conceito 1 e conceito 2, 5 para 17, 26 para 38. Eu fui questionado por muitas pessoas ao longo dessa semana e me aprofundei bastante em cima de IDD, tá? E quero apresentar algumas coisas para vocês. Primeiro, isso que é bom fazer série histórica. Eu fui no webinar de 2020, Vianney. 2020 eu peguei a tela. Esse aqui eu apresentei no webinar de 2020. E aqui eu tenho os grupos que se tinha lá, né? Então tem o Anima, Cruzeiro, Croton, Laureate, C. E aí, olha que interessante. Lá em 2020, eu apresentei o IDD como força de alavancagem. Por quê? Porque você tinha essa força bastante grande do IDD. Pois bem, vamos olhar histórico agora. O IDD mudou em dezembro de 2023. A prova foi feita em novembro de 2023. O IDD mudou em dezembro de 2023. Está aqui a nota técnica número 29. E aí eu fiz a comparação, então, de 22 para 23. Vocês vão perceber que no presencial eu não tenho grandes mudanças, tá? Está dentro aqui daquilo que é aceitável. Quando eu venho para o EAD, eu tenho rupturas bastante grandes, aumenta muito, tá? E aí, eu vou trazer aqui como é que foi feito essa apresentação dessa mudança lá de 2022, tá? Veja, eu tenho a mesma nota de Enem, e eu tenho nota de ENAD, e aí eu faço essa comparação. E aí eu começo a trabalhar esses intervalos de média de Enem, e aqui tem um exemplo de administração. Por que eu estou pegando isso? Porque eu trouxe alguns estudos para nós, escolhi 3 estudos. O primeiro deles, eu peguei uma nota de enfermagem de 1,31. Estou preservando aqui os nomes das instituições, mas vamos lá. Eu tenho uma educação à distância com 1,31, que ficou com 0,6 de DD. Mas no presencial, a mesma nota, 1,31. 1,31 eu tenho 1,59 e 1,83. Ok, Adriano, mas veja bem, era um aluno do EAD, era muito superior ao aluno, que é a explicação que eu tenho que ter. O aluno do EAD era muito superior ao aluno do presencial. Pois bem, vamos para a farmácia? Peguei mais um case aqui de farmácia. Eu tenho uma nota 1,23 aqui. E do EAD, ele performou menos 0,8 no IDD, mas no presencial é totalmente diferente. Um aluno, assim, que agregou muito mais valor do que o aluno do EAD. Tá? Então, o aluno do EAD, de novo, é um perfil muito diferenciado. E vou para um caso aqui que, para mim, é um dos... né? E eu fiz outros estudos, tá, gente? Fiz com gestão hospitalar, fiz com outros cursos, mas eu vou para esse de gestão ambiental. Por quê?
Porque eu faço a comparação com o aluno do presencial de universidade federal, de instituição pública, tá? Do Instituto Federal. Então, eu pego lá um curso de gestão ambiental que tirou 2,13, faz 2,13 lá no IDD, tá? E eu pego um curso de gestão ambiental do EAD que tirou 2,21, uma nota mais alta que aquela do ENAD, e fez 0,18. Ou seja, esse aluno, então, aqui, teoricamente, que fez menos de 10% da nota de DD, ele é, pelo menos, aqui 12 vezes superior em termos de nota de entrada. Tá? Então, assim, tem uma inconsistência aqui. A gente precisa aprofundar isso um pouquinho mais, porque isso trouxe peso para muita gente quando eu analiso o CPC. Acho que vale a pena a gente registrar. Ou o perfil do aluno do EAD mudou completamente e ele hoje é superior ao aluno da Federal, em termos de perfil de entrada. A nota do aluno do EAD está sendo uma nota superior à nota de um aluno da universidade pública. Fica aqui o X da questão, a gente faz um outro aprofundamento. Querido, oi. Não bate. Não, eu sei que não bate. Não bate, por não isso que eu bate, estou colocando. não bate porque eu monitoro todo ano a nota do SISU, a nota do ProUni e a nota do FIES, a nota de corte, tá? E a nota de corte dos cursos de EAD dentro do ProUni e dentro do SISU é sempre menor do que a nota de corte dos cursos presenciais, por uma dinâmica muito própria. Os cursos presenciais, a maioria deles, a grande maioria não, pelo menos a metade deles são matutinos, né? E os cursos da EAD, ele pega o antigo aluno do noturno. Então, isso não está batendo. Vamos chamar o Ulisses, fazer um webinar com o Ulisses para a gente poder tirar isso ali e fazer a prova dos 9. Desculpa te interromper, vida que segue. Tá. Vida que segue. É só para a gente apresentar e assim, ó, esses estudos foram provocados por clientes nossos, tá? Então, todos eles trouxeram e realmente a gente tem uma inconsistência aqui. Vamos para a CPC? Felicidade do CPC, porque é a visão sistêmica, é alguém que conseguiu olhar o todo, montar, né, de forma sistêmica o todo e fazer uma boa entrega. E aí que eu faço questão de ressaltar, tá? Educação à distância, 0 curso na faixa 1, e olha a curvinha aqui, ó, muito bem feitinha, bem concentrada, e é isso que se espera da educação à distância. Tá? Da mesma forma como temos a curvinha aqui também do presencial, tá ok? Bom, sobre IGC, só para ficar claro, esse destaque para conceito 5 para a universidade, porque aqui eu tenho a alavanca de stricto sensu, quem trabalha com a gente sabe da importância que tem e de como isso interfere bastante nessa construção, e o desafio de centros universitários para ser nota 5. É o desafio que o Léo Couto tem agora, né, de fazer aí, né, uma nota 5 aí, a nota máxima dentro de um centro universitário. Gosto muito que ultrapassamos 1/4 das nossas instituições com o IGC 4 e 5. Significa que sistemicamente, as instituições estão aprendendo a rodar como um todo, não somente focado na prova, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz, tá? E aí, só o adendo para fazer aqui, né, azeitar a entrada da Unifagoc, eu preciso falar de medicina porque teve um capítulo à parte na leitura dos resultados. O MEC apresentou, tá, especificamente a medicina, trazendo 305 cursos, 31 mil alunos participantes do ENAD, tá? Trouxe as notas de medicina, e aí eu preciso aqui ressaltar, até para fazer uma outra discussão já aqui, o fato de que nós temos notas muito boas, nós temos apenas 39 cursos abaixo do esperado, 12%. Cara, isso é fantástico, isso é fantástico. Eu, inclusive, fiz um levantamento mais específicos. Mas aí você começa a se deparar com esse tipo de reportagem, tá? Vamos lá, mais médicos e menos qualidade, tá? Apenas 4 em 10 atingiram a nota máxima. Mas é para atingir o máximo, é isso? Tá? Todos têm que ter a nota máxima? Vamos um pouquinho mais adiante. Reportagem de hoje. Cursos de medicina terão exame anual do MEC para avaliar em meio a uma queda de qualidade dos cursos. Ou ainda, essa outra é mais engraçada, tá? Vamos lá. ENAD, avaliação de medicina piora em 4 anos e chega a 20% dos cursos. Aí embaixo ele faz. Ainda que essa é a área que mais graduações eles conseguiram as melhores faixas de qualidade. Sim, você não consegue nem entender o que é que foi tentado trazer para a pauta, tá? Deixa eu mostrar para vocês. O primeiro problema que nós temos realmente é esse. Aumentou muito o número de cursos em avaliação trienal. Aumentou muito, tá? Mas as notas, e aqui eu tenho série histórica, tá? Desde 2013. As notas estão ali dentro daquilo que é esperado, inclusive com destaque para o ano de 2023, ainda que com pandemia, gente. Olha lá, é a maior nota que eu tenho de média e é a maior nota que eu tenho para nota de corte. Então, significa o quê? Cresceu e cresceu muito, tá? E cresceu bastante. Por que eu estou colocando isso?
porque foi assumido, tá? E eu quero deixar bem claro, nós não temos absolutamente nada contra a prova anual. Eu só estou fazendo um discurso aqui qual é a motivação disso, tá? Ok, precisamos fazer uma mudança, tá? E aí a gente vem com o novo ENAD, que vai ser pauta da semana que vem, tá? O Exame Nacional de Avaliação, que saiu hoje de manhã, uma prova com 100 questões, estreia já esse ano. Então, assim, virou, né, uma grande discussão que a gente tem. Quero reiterar para vocês, melhor ano da medicina, tá? E quero ressaltar para vocês uma coisa importante. Nessas maiores notas aqui, nós nunca tivemos 45 faculdades fazendo ENAD 5. A gente vai trabalhar com a Unifagoc hoje, nós estamos falando de CPC, né, as seis que alcançaram a nota 5, mas eu tive 45 notas de ENAD nota 5, nunca tive isso na medicina. Tá? O mais próximo que a gente chegou foi 27. Tá? Então, eu estou falando aqui da Faculdade de Medicina do ABC, de Jundiaí, da FACISB, das Ciências Médicas da Santa Casa, de Rio Preto na FARMEP, Santa Casa de Misericórdia de Vitória, FAG, PUC Rio Grande do Sul, tá? Todas essas e outras tantas federais e estaduais que tiraram nota 5. Vamos celebrar aqui, né, as boas coisas que nós alcançamos também e vamos equalizar um pouquinho melhor a motivação, porque realmente foi o melhor ano nosso de medicina em se tratando de ENAD, tá? Então, já tem página já dedicada, isso aqui é tudo de hoje, tá, gente? É tudo de hoje, né? E a gente já tem aí formalizado, então, a medicina anual. Pauta da semana que vem, a gente vai discutir isso na semana que vem. Só quero abrir ainda a janela de que INEP está preparando mudanças para a saúde também, tá? Está preparando mudanças para a saúde. Então, os demais cursos da área de saúde, ficar um pouquinho atento aí que essas mudanças podem vir para lá. E saindo agora relatório de curso, relatório de síntese, a gente precisa trazer para estudo. E aí eu entro aqui agora com a Unifagoc, porque foi um grande prazer ter trabalhado com esses caras aqui, não somente com eles, com toda a demais, né, dos nossos colaboradores lá. Estou falando de enfermagem, estou falando de odonto, estou falando de nutrição. Onde é que você faz uma consultoria de ENAD que toda reunião de nutrição você toma açaí? É lá em Ubá. Tá? Nunca vou me esquecer, um açaí maravilhoso, que eu não me esqueço jamais. E, gente, a principal qualidade que eu vi deles lá é trabalhar com dado, é trabalhar com o pé no chão, assim, ó, aceitar a dor da nota 1, tá? Bota o pé no chão e vamos trabalhar em cima de dados e fazendo as coisas acontecer. Foi um grande prazer ter estado com eles, mas agora a história são eles que vão contar e depois eu volto para o ENAD 24 e 25. Vamos lá? Leonardo, querido, você abre aí Vamos para a lá, gente da fala da casa aí? Vamos lá, então. Para quem chegou vamos depois lá. aqui, quem acabou de falar foi o Adriano Coelho, CEO da Roper, especialista em ENAD. Ele deu um overview do que está acontecendo com o ENAD no Brasil inteiro, todas as áreas. E agora quem vai falar é o nosso colega Leonardo Couto, ele é o vice-reitor da Unifagoc, lá em Ubá. Eles conquistaram uma trajetória maravilhosa do CPC 1 ao CPC 5 em um ciclo. O Leonardo vai abrir a fala dele, vai passar a bola para o Felipe Andrade, que é o coordenador do curso de medicina, e também o Marcelo Daibert, que é o nosso pró-reitor de ensino lá na área de educação lá do Unifagoc. Então, Leonardo, querido, você é o regente aí pelos seus colegas do Unifagoc, você pode tocar o terror aí. Bom, obrigado mais uma vez, Vianney, obrigado, Adriano, pela oportunidade, e para a gente hoje é um marco na nossa história. Eu acho que 2019, essa casa se reconstruiu a partir de 2019. Vou mostrar para vocês aqui nossos dados de 2019. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá vendo aí, Adriano? Ainda não, fica tranquilo, não tem estresse. Pode fazer os passos certinhos aí que vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, manda o arquivo que a gente levanta para você. Não tem nenhum problema. Fica tranquilo. Márcio, quantos inscritos? Mais de 1.000? Se não tiver mais de 1.000, hoje aqui eu vou perder uma aposta, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aí, quero saber quantos inscritos nós temos até agora aí. Deu aí? Ô, Léo, eu Deu? compartilhei aqui. Fui eu que Deu, compartilhei, excelente, perfeito. tá bom? Tá ótimo. Mete bronca aí, Perfeito. você fala que eu altero aqui. Tá 10, vai lá. Bom, Márcio, querido, depois fala os inscritos aí pra gente. a gente tem esses dados de 2019. O começo da informação que a gente recebe, ela vem
principalmente da Roper, daquela análise que o Adriano faz e que vocês fazem aí muito bem. E a gente chega num ENAD, mas tinha uma dúvida ainda, o quão ruim que ele era. E em outubro de 2020, a gente recebe a informação, isso no meio da pandemia, que a gente teve um ENAD 1, o pior de Minas Gerais, o oitavo do Brasil, oitavo pior ENAD do Brasil. A gente chega num CPC, porque nos outros insumos a gente performa um pouco melhor e a gente fica com o CPC 3. Esse CPC era o segundo pior de Minas Gerais e o 19º pior do Brasil. Um IDD 2, pior de Minas, o 9º pior do Brasil. E o Unifagoc como um todo, a gente tinha um IGC 3, obviamente que essa nota ela piora muito o nosso IGC, a gente fica com o IGC 2,71. Entre os centros universitários de Minas, a gente fica aí, dos 37, a gente fica em 24º, e no Brasil a gente fica na posição 195. Quando isso acontece, é uma bomba que cai dentro da instituição. Nada mais didático do que o fracasso, na minha opinião. E eu acho que a gente entendeu um pouco essa dor, voltou-se para dentro. Não foi fácil. Eu me lembro que no dia seguinte da divulgação do resultado, eu e Felipe fomos a todas as salas, pessoalmente. Explicar para os nossos alunos e explicar que a gente ia mudar e que a gente ia fazer diferente. E a coisa, realmente, nesse momento, a gente começou a fazer um levantamento de todas as estratégias que a gente tinha que mudar. Chamamos pessoas para nos ajudar, e aí eu gostaria de fazer um destaque especial a duas professoras que nos ajudaram muito nesse começo, que foi a professora Sandra Tibiriçai e a professora Oscarina, que são aqui de Juiz de Fora, próximos a gente. E elas fizeram um diagnóstico e a gente começou a redesenhar esse curso. Uma coisa que muitos não podem entender, talvez, é que a gente não trocou ninguém. A gente não trocou a direção do curso. A gente, naquele momento, eu já estava como vice-reitor, eu entrei como vice-reitor em 2019, no final de 2019, e não houve troca de ninguém. Eu permaneci, o David permaneceu, o Felipe permaneceu. O que a gente fez foi uma mudança administrativa robusta dentro da medicina, com incorporação de mais profissionais. A gente sabia da nossa capacidade e a gente tinha que mexer. E para mexer, a gente teve que se reencontrar. Foram muitos sábados durante a pandemia que a gente, todos os professores do corpo da medicina, a gente começou a conversar, redefinir muita coisa. Aí o Felipe vai falar de forma muito objetiva. A gente via dois momentos que a gente tinha que mexer. Primeiro era o internato. O internato era uma fraqueza nossa. E a gente mudou completamente a cara desse internato. Tinha uma particularidade que os meninos, naquele momento, eles estavam formando com 75% da carga do internato, e isso gerava uma confusão maior ainda. E mudamos a matriz do curso também. Depois disso, os dados desse ano, pode passar aí Marcelo Daibert, eles, nem no melhor dos enredos, eu imaginava que a gente chegaria nesse momento. O enredo poderia ser um pouquinho melhor, que a gente poderia ficar com esse título um pouco mais tempo, né Adriano? Mas a grande questão aí é que a gente sai de um ENAD 1 para um ENAD 4. Nosso ENAD agora vira 4. Um 4 muito alto, um 4 muito bom. E a gente passa a ter o terceiro melhor ENAD entre as particulares de Minas, e lembrando que a gente tinha o pior de todos. A gente passa a ter um CPC, o melhor de Minas, e o quinto melhor do Brasil. Um IDD, que era também o pior de Minas, passa a ser o melhor de Minas, e o quinto melhor do Brasil. Isso é uma mudança absurda dentro de uma estrutura em 3 anos, 4 anos praticamente. Nós somos uma instituição pequena, uma instituição numa região pobre de Minas Gerais, que é a região da Zona da Mata. E fazer essa mudança nesse cenário, ela frutuou exclusivamente de trabalho de muita gente. Eu só tenho pessoas para agradecer aqui. Agradeço o Felipe, agradeço o Daibert aqui, em nome de todos. Mas eu acho que os alunos foram fundamentais também nesse processo. Os meninos, todos eles vestiram a camisa dessa instituição de forma única.
E a gente tem um momento, a partir de 2020, Vianney, que ele muda muito a nossa história. A partir de 2020, a gente tem 8 visitas nessa casa. 8 visitas. E essas 8 visitas, todas são nota 5. Uma delas, em julho de 2023, de reconhecimento desse curso de medicina, ela alcança um contínuo de 4,91. Uma nota 5 com 4,91. E todos os cursos novos da área da saúde, eles vêm na mesma pegada. Todas notas 5. E esse ano a gente concretiza esse ciclo, antes desse anúncio do MEC, com um reconhecimento, com um recredenciamento institucional de um 4,98. Um 5 extremamente alto, onde dos 50 indicadores, a gente alcança a perfeição em 49 deles. E um deles a gente tem nota 4. E aí a gente chega no IGC. Ano passado a gente alcança esse IGC do ENAD de 23, a gente alcança o IGC 4, e esse ano a gente melhora muito o nosso IGC. A gente vai para um IGC 3,66, que é o primeiro entre os centros universitários de Minas Gerais, é o 13º do Brasil. A gente arranca da posição 195 para a posição 13. Então isso é muito trabalho, e esse trabalho ele não é exclusivamente dentro da medicina. Esse trabalho ele se espraia por todo o centro universitário, e essa excelência ela avança de forma uniforme. A gente começa a usar muito a questão dos dados, a questão do teste do progresso, ela é muito importante para a gente. As avaliações que o Felipe vai falar, elas são vitais. Essa casa hoje, ela tem esse novo momento. Esse momento é de agradecimento. Eu acho que esse ano a gente vai ter essa nova prova. Acho que vai ser um momento de todos nós aprendermos novamente, mas essa página virou e acho que deu tudo muito certo, apesar de terem sido anos muito difíceis, anos que a gente, como diz o Renato, um dos nossos coordenadores do curso aqui, a gente só não desistiu, porque acreditar teve hora que estava bem difícil de acreditar, sabe? Mas graças aos alunos, graças aos nossos professores, a todos os colaboradores, aos mantenedores e à pró-reitoria, eu acho que aos pró-reitores nossos, a gente conseguiu chegar nesse momento. Vou passar a palavra para o Felipe. Só mais uma coisinha, a gente agora tem que fazer uma propaganda nossa também, a gente vai começar uma série de podcasts a partir do dia 20 de maio, falando um pouco dessa jornada do ensino médico. E uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que destacar. O nosso ensino aqui, ele é um ensino artesanal. É um ensino feito com seriedade, com muita dificuldade. Nesse processo todo, a gente perdeu muito aluno. Teve alunos que não aguentaram a mudança que foi implementada. Isso a gente tem que entender também. Então, esse momento, a gente vai começar a fazer uma série de podcasts a partir do dia 20. Então, se você tem um pouco de interesse, vem compartilhar um pouco do nosso dia a dia, vem entender um pouco do que a gente está fazendo, e vai ser um prazer aprender com vocês também. Vou passar a palavra agora para o Felipe. David pode parar de compartilhar aí, e deixa nosso coordenador do curso, que é um rapaz de Ubá, tem uma experiência gigante no ensino médico, estava nos Estados Unidos e quis voltar para o Ubá, para esse processo dessa escola de medicina, e está aqui desde o dia 1. Então, excelente, muito bacana, fantástico. E assim, eu fiquei com uma frase na cabeça, né? Como é que eu vou definir a frase aqui, a fala do Leonardo? Ele fez um pacto com os alunos e com os professores. Falou assim, galera, nós vamos fazer um ensino puxado, mas que funciona, tá? Eu achei isso muito bacana, né? Achei top demais da conta, assim, professores e alunos, a direção, a administração focados, e essa conquista de avaliações sucessivas no topo da pirâmide, não só na medicina, é porque vocês têm um ensino puxado, mas que funciona e o resultado aparece. Parabéns. Felipe, querido, toca o terror aí. Boa tarde novamente. Obrigado ao Léo pela introdução. E aqui eu vou tentar fazer um breve resumo, mais da parte do ensino, né? Então, realmente, a gente iniciou uma reformulação do curso a partir de 2019, e eu costumo falar, né, e posso demonstrar que essa reformulação, na verdade, ela foi relativamente simples, né? A gente não usou fórmulas super inovadoras, né? As últimas metodologias disruptivas, né? Não teve nada disso. Foi, na verdade, um ensino médico conforme a gente aprendeu, né? A primeira vez que eu entrei numa sala
para dar uma aula para um curso de medicina. Foi em 2000, no início de 2001, fevereiro ou março. Então, são aí quase 25 anos. E o que a gente faz é reproduzir o que nós aprendemos com pessoas que nos precederam. Nisso está o rigor, né? E o rigor a gente tem que tomar cuidado para falar, porque eventualmente as pessoas, de maneira ingênua, confundem com autoritarismo, né? É o rigor na busca pela excelência. Então a gente pratica uma metodologia que é nós não negociamos com o mais ou menos. Então aqui é a busca da perfeição de maneira incessante. É claro que dificilmente a gente atinge a perfeição, né? Isso é raro, incomum, né? E não atingimos a perfeição, mas a gente a busca, né? A busca é pela perfeição diariamente. Então, nesse processo, a gente iniciou reformulando o internato e uma das colocações que nós fizemos foi a necessidade de termos professores imbuídos do espírito da instituição, né? Do espírito de ensino. E isso é uma particularidade que nós temos na maioria dos cursos de medicina, porque, naturalmente, precisamos ter professores médicos e médicas, né? Em um curso de medicina, isso faz sentido. Naturalmente, também, bons médicos, em geral, são muito ocupados. Mas, para sermos bons professores de medicina, antes a gente tem que ser bons médicos. Então, nós precisamos criar, né? Um processo, e aqui eu dou um mérito grande para toda a equipe da reitoria, pró-reitoria da nossa instituição, que conseguiu entender, né, a partir desse processo de convencimento, eles entenderam e realmente tiveram esse espírito de saber que a gente precisaria atrair os médicos para esse ensino. E assim foi feito. A partir disso, os médicos reconhecendo essa busca pela qualidade, tudo ficou mais fácil, né? Os alunos, com o passar dos meses, foram se adequando. Nesse processo, naturalmente, um ou outro aluno que não se adequava, né? Decidiu se transferir, isso aconteceu, né, em uma quantidade muito pequena, mas aconteceu. Do mesmo modo que nós tivemos que trocar um ou outro professor pontualmente, né, uma quantidade muito pequena, e a partir do internato reformulado, nós começamos a fazer uma integração até o primeiro período. Então, eu tinha professores lá das disciplinas mais iniciais do curso, fazendo reuniões, né, debatendo com professores, às vezes, que estavam em uma prática em um posto de saúde, em uma unidade básica de saúde, em um hospital, e esse professor do hospital dizia o que esse professor do primeiro, do segundo período precisava reforçar, né, no desenvolvimento de competências, e foi um processo muito intenso, né? Então, eu destacaria essa integração que nós tivemos durante esse percurso do nosso corpo docente, e isso faz com que o curso fique naturalmente, né, uma formação mais natural, né, vamos dizer assim, né, uma formação que faça sentido. E eu, por fim, destaco aqui que os nossos professores, eles, como eu disse que é simples, eu vou destacar uma passagem de um livro que é um clássico da literatura mundial, mas é um livro simples, né? Um livro muito simples, que é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe uma vez visitou um planeta, e esse planeta, o dono do planeta era um geógrafo. E esse geógrafo tinha desenhado todas as montanhas, os rios do planeta, sabia perfeitamente o curso, né, dos rios, etc. Mas quando o Pequeno Príncipe perguntava para ele qual era a temperatura da água, ele não sabia. Qual era o cheiro da floresta, ele não sabia. Porque esse geógrafo, ele só escrevia, e ele só desenhava, e ele só falava, e ele só publicava. Ele nunca tinha ido a um rio, a uma floresta, a um caminho. E aqui a gente não faz isso.
Aqui os professores que falam, eles fazem o que eles falam. Eventualmente, eu tenho um ou outro professor um pouco mais experiente, né, já aposentado, mas que fez durante 30 anos, durante 35 anos, né? Então, isso dá autoridade. E quando nós temos essa autoridade, que não é uma autoridade do cargo, né, não é uma autoridade do cargo de coordenador de curso ou de professor, é uma autoridade conquistada pela história, né, pela nossa história. Isso o aluno reconhece, né? Qualquer pessoa reconhece como sendo uma atividade verdadeira e, e aí fica muito fácil do aluno vestir a camisa junto conosco, né? Porque ele reconhece a verdade daquela pessoa que está ensinando, seja numa aula prática, numa aula de metodologia ativa, né? Eu costumo falar, né, uma frase muito boa, que a verdade é como um leão, né? A gente não precisa, ela não precisa ser defendida, basta você soltá-la, né? Que ela vai se defender sozinha. Então é isso que a gente mostra para o aluno, né? Nós mostramos o exercício de uma medicina bem feita, rigorosa, né? Muito rigor, muito séria, e a partir disso a gente teve os alunos absolutamente do nosso lado, vestindo a camisa, lutando pela instituição, né? Batendo no peito com orgulho de falar que estuda aqui. Claro que eu dei uma passada geral, né? Óbvio que tem método para fazer isso que eu estou falando, mas em linhas gerais o nosso espírito de trabalho é esse. Vianney Microfone tá no fechado, mudo. meu amigo Vianney. Seguinte, lá em Goiás tem uma técnica, né? Quando uma pessoa fala, a outra baixa a orelha. Então eu tinha baixado a minha orelha aqui para poder respeitar a fala do Felipe, né? Não é bem quando uma pessoa fala, né? Eu não vou usar a frase isso aqui, a frase típica lá, porque na verdade o Unifagor, que hoje aqui está numa condição muito superior, né? Então é muito fantástico. Felipe, querido, eu achei o máximo. Você começou muito novinho ou você está no formal? Você tem quantos anos de idade? Eu tenho 45, Vianney. Ah, Vou então fazer você começou 46 daqui a novinho 2 mesmo. meses. Você Eu começou comecei a, novinho. você começou a dar aula com 20 anos. Você falou, eu estou há 20 anos. Eu Sim. falei, gente, esse cara está no formal ou ele é o herdeiro do Opitangui? Não pode, né? Então é porque tu é muito novinho mesmo, já com mérito tão grande, né? Assim, eu acho muito bacana, né? Assim, uma pessoa cuidar de ser meu filho com esse mérito, né? Com essa trajetória fantástica, contribuindo com o Brasil inteiro. Para quem não sabe o que está acontecendo aqui, é o webinar da Roper trabalhando o ENAD. O Adriano Coelho volta daqui a pouco, vai trabalhar ENAD 2023, 24, 25, o que vem depois para todas as áreas. E nós estamos aqui no miolo desse webinar, tratando um case fantástico da medicina da Unifagoc, lá em Ubá, que eles são capeta, tá? Saíram de CPC 1 para CPC 5, saíram de um ENAD sofrível, um ENAD 4 cheio, tá? Eles estão entre os 10% melhores cursos de medicina no Brasil, no ENAD. Isso é fantástico, os caras deram um show, tá? Então eu tiro meu chapéu com essa galera aqui, e quem vai falar para você agora aqui é o Marcelo Daibert, tá? É esse gamer aqui, com essa cadeira gamer, esse microfone gamer aqui, com esse look gamer, o cara é um demônio lá na Pró-Reitoria de Ensino. David, querido, toca o terror aí para fechar o bloco e depois volta para o Adriano. Galera, podemos ir até 4h10, 4h15 aí, para poder dar tempo do Adriano falar com calma? Vamos dar uma esticadinha de 15 minutinhos aí no tempo, fechou? David, vai você aí. Obrigado, Vianney. Minha fala será breve, eu prometo. Como o Léo comentou, nós já estávamos tendo bastante sucesso aí nos processos de visita em loco, né? Foram, nesse período da pandemia, 8 processos, nota 5, e eu lembro, num determinado momento, conversando com todos aqui, falei, cara, a gente entendeu esse jogo, a gente sabe jogar esse jogo, a gente domina os instrumentos, faço parte do Bases, inclusive, temos no corpo da nossa instituição vários avaliadores do Ministério da Educação. Agora a gente precisa entender esse jogo do ENAD, entender os insumos, entender a matemática por trás do processo para que a gente possa ganhar esse jogo também. E a gente estava até que performatizando bem nos outros cursos, mas não com um estudo matemático aprofundado, que aí se serve de sugestão a todos que nos estão assistindo aqui.
foco nos números, foco nos dados. Abre os microdados que são disponibilizados do censo, microdados do ENAD, entende aquilo, contrata uma ferramenta para analisar esses dados, tem BI aí, a torta e a direita que analisa esses dados. Acho que entender a matemática vai fazer a gente ganhar o jogo. Acho que esse é um caminho interessante. E foi meio isso que aconteceu. Porque quando a gente recebe a notícia da nota 1 do ENAD, primeiro, a gente toma um choque de realidade duro, porque nós não estávamos imaginando que iria ser tão ruim assim. Tínhamos aquela sensação, porque não somos idiotas, mas aquilo dá um choque de realidade que nos permite revisitar todos os nossos processos. E foi isso que a gente fez. A gente elabora um documento aqui. Esse documento é feito para todos os cursos anualmente, tá? Que chama PMA, Plano de Melhorias Acadêmicas. E eu sei que uma das decisões nossas, depois de entendimentos e desentendimentos que aconteceram, foi sentar e começar a elaborar um PMA para o curso de medicina. E aí, Vianney, Adriano, eu reservei isso daqui. Foram destacadas 716 ações, envolvendo fragilidades, envolvendo coisas que a gente entendeu que tinha que mudar, ações que envolviam a reestruturação do curso, a implantação das EPAs dentro do internato, formatos de avaliação, questão prática, teórica, reestruturação até do RH, recursos humanos, pois, como muito bem o Felipe disse, a gente precisava dos médicos aqui com a gente. Então, a gente precisava ter um RH forte, um RH que pudesse estar de acordo com as necessidades do nosso curso. A gente tem um órgão aqui, uma comissão que chama COPAD, Comissão Permanente de Avaliação do Desempenho Estudantil, que é uma comissão formada por um grupo de professores que fica monitorando o desempenho de todos os nossos alunos. E aí a gente usa estatística pra caramba. Todas as nossas provas são todas digitalizadas. O Adriano teve a oportunidade de conhecer como que funciona. A gente usa uma ferramenta que trata todas as provas. A gente aplica teste de progresso. É tão importante o teste de progresso no curso de medicina. Existe um consórcio para tal, e a gente participa do consórcio de maneira muito ativa, inclusive, aqui em Minas Gerais. Agora vai ter o nacional, né? Que a gente implantou o teste de progresso em todos os outros cursos. Né? Anotem aí essa dica também, teste de progresso nos cursos da sua instituição, te dá dados fenomenais de acompanhamento e evolução dos seus alunos. É fundamental esses dados para que a gente consiga alcançar isso. Quantidade de simulados que nos dão subsídio para a gente conseguir avaliar as competências dos nossos alunos e as fragilidades. A gente tem um mapeamento matemático de questão por questão, eixo temático a eixo temático, que a gente consegue mapear as deficiências de cada um dos alunos, até mesmo para, ao reconhecer quais alunos vão ser inscritos, inclusive, Adriano, Ulisses falou que começa a inscrição do Enamed em maio, hein? Vamos ver se ele vai cumprir isso daí, conhecendo um pouco o Ministério da Educação, fica até minha crítica aqui, não sei se esse prazo vai ser cumprido, não, vamos ver. Mas cada aluno que a gente inscreve, eu consigo saber qual é a deficiência dele, em qual conteúdo, em qual área. Isso permite a gente criar grupos focados para poder performatizar o aluno naquela área, ou performatizar naquela área que ele já é bom. Que existem teorias aí que falam que é melhor estudar algo que você já é bom para performatizar aquela área do que estudar as fragilidades, quando a gente tem pouco tempo para poder desempenhar. Então, ou seja, é um acompanhamento matemático, são dados, é muita estatística envolvida, é entender os indicadores, o que é o IDD, é entrar lá, ver a nota do Enem do aluno, ver qual a deficiência da nota do aluno lá no Enem, tentar encontrar um comparativo para a gente conseguir performatizar o IDD, porque o IDD, o Adriano falou, 35% da nota, gente. Se antes era uma alavancagem, hoje é fundamental dentro do processo. Vale mais do que a prova, vale mais do que o ENAD. O MEC tem colocado protagonismo no IDD. E é isso mesmo. Eu acho que enquanto o ENAD compara
peras com uvas, está comparando várias instituições lá, que de realidades totalmente diferentes. O IDD não, o IDD coloca a comparatividade dentro da instituição, a gente consegue ver a evolução do aluno, e isso é realmente, na minha opinião, é o melhor dos indicadores. Então, esse foi o diferencial. Foram feitos, Adriano, Vianney, 7 simulações no processo de reconhecimento do curso. 7. A gente pediu música no Fantástico, a gente teve mais de 4 avaliações do MEC canceladas nesse percurso. Enfim, e no final a gente conseguiu o resultado de 4,92, foi extremamente satisfatório. Finalizo dizendo que é fundamental o engajamento dos alunos. Os alunos foram peça fundamental para que a gente conseguisse conquistar isso. Não apenas no curso de medicina, mas o engajamento que a gente alcança nos demais cursos, igualmente, é fundamental para que a gente consiga fazer qualquer processo de falar para o aluno, olha, esse negócio é mais difícil, mas você vai sair daqui melhor. Ele entender que é o principal negócio da nossa instituição, que é oferecer ensino de qualidade para transformar vidas. A gente realmente acredita que quando o menino entra aqui, numa das regiões mais pobres de Minas Gerais, na Zona da Mata, na cidade de Ubá, e a gente tem alunos de diversas regiões aqui do entorno e da medicina do Brasil inteiro, quando eles sentam aqui na nossa cadeira, a gente realmente acredita que a gente consegue fazer diferença e consegue mudar a vida dos nossos alunos. É só ver os nossos IDDs, comprovam isso. A gente consegue performatizar o nosso aluno para que ele seja um excelente profissional, de fato, colocando o aluno onde ele tem que colocar, porque o meu sucesso depende unicamente do sucesso do meu aluno. Se eu tenho um aluno que não tem sucesso, a gente não está fazendo o trabalho corretamente, a gente realmente acredita nisso. Obrigado, Vianney, obrigado, Adriano, obrigado, Felipe, obrigado, Couto, obrigado a todos os demais membros das pró-reitorias que aqui estão, todo mundo que trabalha no Unifagoc, todos os colaboradores. Isso daqui é de muita gente, é muito trabalho e não foi sorte. É muita matemática, muita dedicação, muito esforço e muito suor. Obrigado pelo espaço aí, viu, Adriano e Vianney? Obrigado nada, eu quero é mais. Tá? Obrigado nada, eu quero é mais. Isso, compartilha a tela para a gente aí, por gentileza. Tá? Eu que já compartilhei aqui, Vianney. E eu queria dizer para todo mundo que está aqui que é o seguinte, dá para fazer. Tá? Esses caras estão aqui para quê? Para porrar de bonito? Não, esses caras estão aqui porque é um case que a Roper escolheu para mostrar para você que é possível você subir a escadinha de classificação. A escada está até mudando a regra, vai deixar de ser gaussiana e vai ser absoluta. Então, todo mundo pode subir a escada. Tá? Então, a grande virtude desses 3 meninos aqui, pela minha idade, eu posso dizer, nesses 3 meninos aqui, tá? É que eles mostraram que é possível fazer no interior do Brasil, numa região de recursos escassos. Então, essa é que é a mensagem de hoje. É possível, dá para fazer, como diz o Adriano, é um percurso, é um processo, é todo dia, como falou o Daber, mais de 700 conquistas, microconquistas, até para você chegar numa macro conquista. Então, esses 3 meninos estão aqui hoje para mostrar de que é possível fazer com perseverança, com garra, com orientação e com apoio. Esse aqui é o recado que eles deixaram aqui. Não vieram aqui para cagar sentença, eu sou gostosão. Não é isso. Eles vieram aqui para mostrar que é possível fazer. Muito obrigado, demais da conta. Não é à toa que deu quase 1.200 pessoas aqui para ver vocês. Adriano, toca o terror aí. Vianney, só para dizer assim, nós somos... E obrigado pelos meninos, né? Eu já vou agradecer aqui por chamar. Mas é que eu estou caminhando para a faixa dos 70 anos, vocês todos aí de 40, 40 e poucos, só têm idade para ser meus filhos. Não, todos vocês 3 aí têm idade para ser meus filhos. Eu tenho filho na idade de vocês. É isso mesmo, e agradecer, Adriano, aí mais uma vez. É fruto exclusivamente de trabalho de muita gente, inclusive da Roper, que nos ajudou de forma muito importante. Apesar do Adriano, naquele primeiro momento, até duvidar da gente, você não sai do 1 para 3 de jeito nenhum. E eu quis apostar, ele não quis apostar comigo. Mas é exclusivamente trabalho, é isso mesmo, Vianney. A gente trabalhou muito duro. E hoje aqui nós estamos, nós 3, representando uma infinidade de 2.000 e tantas pessoas, entre alunos e
passam de 3 mil com os colaboradores, mas é só trabalho, não tem outra função, não. É trabalho e estudo, só Isso isso. aí. E, gente, nós somos testemunhas vivas né, da dor, do choro, do desânimo, do desespero, do ânimo de novo. Isso tudo nós vivenciamos junto com eles muito de perto. E eu quero dizer uma coisa para vocês: fazer 5 de DD é CPF por CPF. É CPF a CPF. É isso que o Daibert trouxe. Tá? É controlado, um a um, rendimento, o que tem que fazer, e a gente dá conta de fazer isso em plena medicina. E aí, ô Vianney, só para justificar aqui que é possível sair do 1 para o 5, tá? Virar de cabeça para baixo, tá? Então, isso aqui é Unifagoc, tá, gente? Deixe o conhecimento virar a sua cabeça. Estou eu aqui lá, né? Lá na Unifagoc, virando então do 1 para o 5. Fiz questão de trazer aqui para vocês Foi o rapidamente. Couto que tirou essa foto, inclusive. Foi o Couto que tirou essa foto, é verdade, tá? Aliás, isso aqui é muito criativo, eu amei isso aqui, tá? Muito bem, gente, vamos lá. Vamos trabalhar agora, olhar um pouquinho aí para o ENAD 2024, o que ele traz para a gente, para fechar com o ENAD 2025 rapidinho aí, nesses 10 minutos que a gente tem. ENAD 2024 foi um projeto piloto, tá? Com todas essas mudanças de matriz de referência baseada em habilidades, de formação geral, que veio agora a formação geral Cine Brasil, docente, tá? Com uma questão das competências, aumento de questões, adoção do modelo de questão de múltipla escolha de resposta única, tá? Veio com 63 questões, modelo BIB, TRI, E aí, gente, nesse modelo que a gente trabalha habilidade, tomar bastante cuidado. Se você não tiver um mapa estratégico que te mostre quais são as habilidades em trabalho, o que você precisa desenvolver, é isso que o Daibert trouxe, a necessidade de você pensar no detalhe, o que eu verdadeiramente tenho que trabalhar. O Unifagoc, viu, Vianney, não pode reclamar que ganhou de presente do Cosme toda a análise da medicina, que vai fazer prova esse ano. Então, entregou, e o Cosme entregou hoje para eles aí. Chegou mais dados para vocês aí. Quero mostrar para vocês algo de novo do ENAD 2024, que é TRI. Por que isso aqui é importante? Gente, semana passada, o Ulisses trouxe na live feita a questão da dosagem da prova. 25% fácil, 50% médio, 25% difícil. Quando eu trabalho com TRI, teoria de resposta ao item, tá? Eu preciso acertar aqui, ó, de baixo para cima, porque senão é acerto casual. Então, assim, não basta mais simplesmente aplicar um simulado ou fazer isso, aquilo. Eu preciso trabalhar agora dentro desse contexto de prova que eu tenho. Tá? Então, é muito importante esse olhar para essa questão de TRI, é muito importante olhar para a questão da gestão de tempo, deu muito trabalho na prova de 2024, com 63 questões, e eu fico pensando agora a licenciatura esse ano com 80 questões e a medicina com 100 questões. Tá? Então, assim, ó, gente, ninguém dá o que não tem. Se ele não foi preparado para aquilo, ele não vai ter como responder isso lá. Tá? Eu estou falando de praticamente 1 minuto e meio para cada questão. Tá? Então, isso precisa verdadeiramente ser trabalhado. Tem a questão Cine Brasil, que pega bastante. Na verdade, isso não é de hoje. Lembrar que Cine Brasil é a divisão de área Cine Brasil. A aplicação de Cine Brasil no ENAD já vem desde 2022, tanto que gerou assim, as suas dificuldades ali, especialmente com a psicologia. Faço questão de trazer aqui o curso de administração. Abro o curso de administração, área geral, área específica, área detalhada, rótulos. Então, veja, 04, 041, 0413, 0413 a 01. Então, quando eu venho para a prova, eu tenho um funil, porque aqui eu tenho cursos correlatos. Então, eu tenho funil na hora que eu venho para a prova. E ainda agora, com a formação geral, sendo uma prova só para licenciatura, que é a docente, uma só para bacharelados e uma só para tecnólogos. Então, gente, atenção ao funil de prova, olhando para essa questão de formação de Cine Brasil e as diferenciações que a gente tem. Esse ano sofre bastante design, esse ano sofre bastante área de psicologia, que são áreas ainda, o direito, que normalmente é mais isolado, tá? Que vale a pena a gente pensar. E a avaliação prática, que a gente teve muita dificuldade, mas é necessário pensar nessa avaliação prática para o ano de 2025, na repetição de licenciatura, tá? E, ao mesmo tempo, já começar a olhar como é que isso funcionaria para a área de saúde. Para os próximos anos, material que saiu agora, semana passada, tá? Nós não temos edital, para ficar claro, nós não temos edital. Aliás, eu vou gravar uma websérie de novo, assim que sair o edital, que já me cobraram já, tá? Mas assim que sair o edital, a gente grava ela. Então, vamos lá. Novo ciclo, ano 1, ano 2, ano 3, já demonstrando para nós quais são os cursos que vêm para a prova agora. Então, veja, eu tenho na área do ano 1, educação, beleza. São 17 cursos lá. Artes e humanidades, ciências sociais, jornalismo, informação, negócio, administração e direito. E eu não tenho todos os cursos aqui. Então, vamos pegar lá. Teologia, não está aqui.
Então, automaticamente, estou sem edital, mas pelo que eu estou vendo, daquilo que foi apresentado, essas serão as 17 áreas a serem avaliadas na prova agora. Até porque não foi montada comissão, não tem elaboradores de itens, então as coisas estão direcionadas para cá. E o suprassumo do suprassumo, que é a nova prova agora, gente. Eu tenho uma prova de licenciaturas com 80 questões, indo, vamos lá, formação geral, eu tinha 10, passou para 27, foi para 30. Lembrando que eu tenho formação geral docente, ou seja, Cine Brasil Educação, tá? Eu tinha 30 de conhecimento específico, fui para 36 e agora eu fui para 50, tá? E aqui eu tenho que lembrar que isso aqui agora virou também, né, a nossa prova nacional docente, tá? Então tem essa pegada a mais ainda, tá? E lembrando que daquilo que foi falado na semana passada, a questão discursiva aqui vem para a formação geral, tá? A aguardar confirmação de edital mais uma vez. E a prova de bacharelados e tecnológicos também com diferenciação. Então eu tenho bacharelados, saiu de 10 questões de formação geral e foi para 15, aumentou 50%, atenção a esse percentual, aumentou 50%. E saiu de 30 questões de conhecimento específico e ficou 30. Mas eu tenho aplicações de 75 questões no formato BIB, blocos incompletos balanceados e TRI. Bastante atenção aí. A questão discursiva aqui será aplicada no componente específico. E o foco habilidade, não esquece isso, foco habilidade, tá? E o tecnólogo, eu tenho também 15 questões de formação geral e tenho 30 questões do específico, lembrando que eu tenho 30 para 30 aqui, ou seja, será a mesma prova igual para todo mundo, tá? Ou do curso, de logística, de processos gerenciais, de RH, tá? A mesma prova igual para todo mundo. Também a questão discursiva dentro do conhecimento específico. No final das contas, tenho 3 provas. Tem uma prova de licenciatura, tem uma prova de bacharelado e tem uma prova de tecnólogos com as especificidades de cada uma. Então, gente, olhando para o passado, análise descritiva, análise diagnóstica, importante os relatórios, olhando para frente o que pode acontecer e fazendo já uma análise de prescrição, como fazer acontecer. Estou falando aqui das 716 ações que o Dybert trouxe. É assim que a gente faz conceito máximo, tá? É levantar, pagar o preço, querer fazer aquilo, pagar o preço, e aí realmente vai acontecer. Eu gosto muito disso aqui. Gestores cuidadosos fazem a diferença com gestos cuidadosos. ENAD é isso, gente, sabe? A gente precisa realmente fazer um percurso muito bem trabalhado, vender propósito com os nossos alunos, criar esse propósito. Nós que acompanhamos muito de perto lá com os nossos alunos, inclusive com as suas motivações, com as suas crises, sabe? Tivemos a oportunidade de ficar sozinho junto com eles para conversar várias vezes. E aí, assim, é impressionante como que gestos simples e cuidadosos fazem a diferença na hora de comprar. Os meninos lá da Unifagoc tinham aula de 15 dias todos os sábados. Todos os sábados estavam lá em aula, tá? E pagaram o preço, porque compraram e, sabe, e recebe de presente esse resultado. A Lápide, menos eventos, mais processos, né? Eu sempre digo que isso aqui já é um texto. Esses dias eu escutei numa outra live alguém falando menos eventos e mais processos, eu falei, poxa, podia pelo menos dar o crédito, porque esse texto é meu, esse texto aqui é meu, menos eventos, mais processos para o ENAD. E lembrar da gestão do ensino superior, tudo imbrincado, é tudo, né? Não adianta pensar numa única coisa, então tem aí o nosso Gestão Sistêmica, que eu tenho o prazer de ser coordenador, 25ª turma do Gestão Sistêmica, então vem estudar com a gente, 5 meses estudando com a gente aí no Gestão Sistêmica, e auditoria avaliativa de ENAD. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu conversei com a Unifagoc, eu estava em Ribeirão Preto, desci do avião e fiz uma reunião com eles, e aí assim, não, mas a gente está tirando 5 de tudo, de comissão em loco. Eu falei, isso não vai fazer nada de 5. Nós vamos precisar conversar de um jeito diferente, e foi muito bacana toda essa construção que a gente fez juntos depois. Então, gente, auditoria avaliativa de ENAD, trabalhando em cima de dados e fazendo a construção daquilo que a gente tem que construir. Muito bem, terminado aqui, semana que vem nós vamos ter um outro bate-papo com tudo que aconteceu hoje de manhã, que a gente ainda vai se apropriar, vai ler, vai tentar estudar um pouquinho mais e ver as repercussões disso daí tudo. Vianney, entreguei 4:10. Vamos lá, agora é contigo. Então, temos tempo para responder perguntas. Claro, essa é a intenção. Claro, excelente, muito bacana. Tá, o que eu vou pedir, então? Eu vou pedir para o pessoal da Unifagoc olhar as perguntas e para o Adriano também olhar as perguntas e selecionar respostas por agrupamento. Assim, cada um de vocês 4 vai poder fazer uma resposta síntese, tá?
Então, dá uma olhada aí para poder esse agrupamento. Uma notícia bem bacana, né? O Adriano falou que o Cosme Massa é nosso colega na Roper aqui, é sócio da Roper Educação, e o Cosme participou de toda a estruturação do sistema avaliativo do ensino superior. Então, ele tem um domínio completo sobre tudo isso, e esse relatório que ele fez para o Unifagoc, detalhando nos microdados, ele pode fazer também para a sua instituição. Tá? Então, a gente tem um produto novo na Roper, que é uma capacidade de análise que praticamente ninguém tem no Brasil, de fazer um diagnóstico preciso de qualquer curso, tá? Medicina, direito, psicologia, qualquer curso, para você poder sair da inércia e poder avançar com detalhamento lógico matemático. Ok, enquanto vocês escolhem as perguntas para responder, aí eu vou compartilhar aqui a programação da Roper aqui, para vocês saberem o que vai estar rolando aqui. A Roper tem um guia estratégico para a ENAD 2025, a gente tem uma análise completa que você pode acessar para você ver o que fazer para poder alcançar com êxito o ENAD 2025. Dia 14 agora de maio, nós vamos ter um webinar sobre Indicap Roper, que é um produto exclusivo de monitoramento em tempo real para onde vai o mercado do ensino superior. Curso a curso, região a região, você pode acessar esse material e ter uma orientação da Roper para você acertar bem o alvo que você precisa. Agora, 15 e 16 de maio, Gestão Sistêmica, que é um curso muito pequeno. O Adriano coordenou durante muitos anos esse curso. Ele prepara o teu gestor intermediário para ele ser um gestor de alta performance, tá? Então, quem está ali, coordenador de curso, vice-coordenador, diretor de área, faz gestão sistêmica, acaba tendo um domínio completo da organização e vai progredir na carreira e melhorar a qualidade de gestão na sua instituição também. A Roper tem um novo colega agora na direção comercial, todo mundo já conhece no mercado, é o Samuel Tracy, mas ninguém sabe o telefone dele. Então, o telefone dele pode anotar aí, ó, 41 99605 4062. Quer falar com o Adriano? Fala com o Samuel. Quer falar com o Cosme? Fala com o Samuel. Quer falar com a Lu? Fala com o Samuel. Quer contratar o Daniel Sperb? Fala com o Samuel. Quer contratar a Vânia Hernandes? Fala com o Samuel. Quer contratar todo mundo? Fala com o Samuel, que ele vai fazer uma reunião com você e o consultor específico da área, tá? Essa bateria de webinars da Roper, semana que vem o Adriano já falou, tem um webinar da medicina. Essa bateria de webinars da Roper tem o apoio de 4 empresas que levam de graça para você o webinar. Uma delas, crédito ficou fácil. Fala com o Marco Aurélio que ele vai te explicar o novo desenho do crédito estudantil no Brasil, do financiamento privado. Você vai conseguir trazer um aluno que não tem capacidade plena de pagamento, com pagamento parcial e amortização futura. Fala com o Marco Aurélio que ele vai te explicar como fazer isso. Fala com o Diogo Fonseca, que é founder da Princípia. Diogo Fonseca, apesar de ser um banqueiro, né, ele é uma pessoa muito humilde. E ele conversa com todo mundo, até comigo, tá? Então, ele vai te explicar como que a Princípia consegue dar para a sua organização uma receita garantida, com uma gestão financeira completa. O que quer dizer isso? Ele não só te dá a garantia do recebível, ele te dá um apoio para a sua operação financeira ficar saudável. É muito bacana. Fala com a Princípia, está o contato dele no chat aí. A Luciana Rosário, ela é a líder da D2L para a área de atendimento. O que quer dizer isso? Ela vai explicar como que você pode ter um LMS, um AVA de classe mundial, ganhou o prêmio ano passado, melhor AVA do mundo, tá? Há um custo em reais, não é em dólar. Você pode turbinar a sua EAD, turbinar o presencial, turbinar o infoproduto, turbinar, faz relatório de estágio, faz tudo. Você vai poder ver tudo isso com a Luciana Rosário, vai no chat aqui que ela está aí, e também vai falar com o Fábio Cesp. O Fábio Cesp, ele é o diretor da Liceu, que ela é uma ferramenta, ele é o principal sistema de gestão acadêmica implantado no Brasil e em outros países. Ele é uma espinha dorsal digital. Todos os seus módulos, tá? Atendimento, biblioteca, financeiro, matrícula, ENAD, exportação de dados, censo, tudo isso roda dentro do Liceu com inteligência artificial embarcada agora, que otimiza todos os seus processos e acelera. Fala com o Fábio Cesp aí, 20 minutinhos com ele. Se ele não te atender de bacana, de boa, fala comigo que eu dou uma cobrada nele. Fechou? Então é isso aí. Já viram as perguntas para responder aí? Sim, acho que são duas aqui, a gente pode responder duas aqui. Eu Daibert e o Felipe, rapidinho. Tá, vai lá. E o Adriano, Okay. acho que responde uma. A primeira é do Paulo Ricardo, a respeito de quais são as estratégias para aumentar o engajamento dos alunos enadistas.
E a segunda, eu não anotei o nome aqui do colega, mas é como engajar os professores médicos no processo. Acho que Lucas são duas frentes. Rabelo que fez essa pergunta, Léo. São duas frentes aí, eu acho que a primeira delas, com relação aos professores, é demonstrar trabalho sério. É demonstrar trabalho sério, valorizar o professor, assim como o Felipe falou, médico bom ganha bem. E ele deixar de fazer uma atividade e priorizar a atividade da docência, principalmente numa cidade pequena como a nossa, nós estamos falando de uma cidade de 115 mil habitantes, então você tem que colocar para ele que a aula não pode ser um bico. A aula tem que ser uma participação efetiva no dia a dia dele. Isso é óbvio que ele tem, e aí passa inclusive pela remuneração desse profissional. Eu acho que é a remuneração profissional, a demonstração da seriedade do processo, que é muito relevante, e falar sempre a verdade e demonstrar o trabalho o tempo todo. Alguma complementação nesse assunto aí, Felipe? Eu só, se for para colocar aqui sobre os professores, eu tenho que, sem dúvida nenhuma, relembrar e fazer o agradecimento aqui à Andressa França, ao Bruno Farnetano, né? Que estão É o desde o Renato início, e Gomes. também ao Renato, que entrou um pouco depois, que são os professores aqui, a base principal do curso. E a escola, além dela ser atrativa para o professor, né? Esse professor ele tem que ser acompanhado de muito perto, né? Ele tem que ter uma pessoa, uma equipe em que ele reconheça como referência, né? Como uma referência técnica, como uma referência ética, como uma referência de trabalho, de conduta, né? Então, é um erro enorme que a gente vê quando a gente vai visitar escolas ou avaliar escolas, simplesmente contratar um funcionário, né? O professor não funciona dessa maneira, né? Um professor de medicina, que eu posso falar bem, né? Não funciona dessa maneira. Ele tem que ser acompanhado de muito perto e por uma equipe que consiga acompanhá-lo do ponto de vista técnico, do ponto de vista de conduta, né? Então, seria isso o principal. E tem E mais com uma relação. pergunta sobre os alunos enadistas. Essa pergunta se eu puder ter uma liberdade de responder, acho que foi o Paulo, se não me engano, eu considero que o aluno ele tem que entender a seriedade do trabalho. A última coisa que ele precisa saber ou que precisa ser colocado para ele, para esse aluno, é que ele vai fazer o ENAD, né? Ele precisa ser criado, entre aspas, né? Crescer na instituição, desde quando ele entra lá no primeiro período, que eu vou chamar ele de uma criança, né? Até quando ele se forma, que aí já é um adolescente, um adulto, nesse percurso de desenvolvimento do aluno, ele tem que se desenvolver, ele tem que crescer com o curso, com a instituição entrando no dia a dia dele. Ele não pode ir para a instituição, cumprir um horário de 8 da manhã às 4 da tarde, saiu da instituição, acabou. Então, esse aluno precisa ser acompanhado muito de perto e muito importante. O nosso objetivo não é criar alunos que vistam a camisa para o ENAD, é criar alunos que reconheçam a seriedade e o trabalho duro da nossa instituição, do nosso curso. Exatamente. E aí, Excelente. como um efeito colateral, ele vai Vem acabar o vestindo Enad. a camisa por Enad também. Ou seja, é uma consequência virtuosa, tá? Quer dizer, o Exatamente. resultado que você colhe é uma consequência virtuosa de todo um processo muito consistente que envolve a docência, o prestígio da docência, porque quem é médico sabe, vai para um congresso, quem é professor tem um título a mais do que apenas o doutor, porque doutor todo mundo é ali. Tá? Quem é professor, quem tem um status profissional, quem tem um resultado acadêmico, tem uma distinção de mérito. Tá? E isso orgulha muito também o médico. Né? Então, Só, assim, só ele tem uma fechando a distinção de fala, mérito, é fantástico. Assim, isso orgulha o profissional. Diga, Léo. só fechando sim essa fala do Felipe nos dois pontos, assim, é a questão do trabalho artesanal. A gente está nesse momento agora entre as 5
desse cenário, dessa foto desse momento, mas isso é uma construção artesanal de muito trabalho duro de muita gente, dos alunos também, inclusive. Esse senso de pertencimento ele vai crescendo ao longo do dia a dia. A hora que ele vai vendo o Felipe fazendo uma cirurgia torácica grave dentro do hospital, e aí os hospitais são grandes parceiros nossos, a hora que ele acompanha o Bruno numa sessão clínica ou na beira de um leito, essa construção ela vai sendo e criando orgulho em cima de tudo. O ENAD é a consequência. A gente não pode pensar no ENAD como tudo, porque além de tudo agora, vai fazer todo ano. Se você ficar pensando só em ENADista, acabou então. Porque essa questão a dinâmica é outra agora. A dinâmica é outra. Então, esse senso de pertencimento agora, ele tem que ser pleno para todo mundo. Excelente. Assim, gente, eles vão fazer prova esse ano. Não era a turma de ENAD, mas não vai ter dificuldade nenhuma, porque não foi feito para a turma do ENAD, tá? Foi feito para o curso. Então, assim, o fato de fazer prova esse ano, ou fazer ano que vem, aluno que não estava pré-determinado para isso, não vai mudar absolutamente nada, tá? Porque foi uma construção para o curso. É só setar a devida análise um pouco mais aprofundada para aqueles que vão e está tudo certo, tá? É sobre isso que a gente está falando. Só para esclarecer aqui uma pergunta que eu marquei e responder rapidinho a Sara, porque a Sara eu não posso deixar, sabe, é minha cria. Então, ela perguntou se veio de cima para baixo ou de baixo para cima. Veio de todos os lados, porque quando você tira um, todo mundo vai, sabe? A dor é de todo mundo, não é de cima para baixo ou de baixo para cima. Vem de todos os lados, basta tirar um, tá? Agora, a pergunta que foi feita aqui, Vianney, é sobre o ENAD. Não quero tirar. Tem jeito melhor de aprender também. Não precisa ter essa dúvida, não. Esse é extrema dor, né? Esse é extrema dor. Agora, a pergunta que veio aqui é sobre a prova de formação geral. Gente, voltou àquela prova antiga? Não. Formação geral docente, tá? Foca Cine Brasil, docente, aquilo que é igual para todo mundo, ser professor, tá? E bacharelados, tá? Isso já foi falado na semana passada, na live, nós teremos áreas correlatas. Então, sobrou para a prova de bacharelados, área 02, 03, 04, tá? Aquilo que é correlato a eles. Então, olhar bastante para Cine Brasil, prever problemas, porque a prova é baseada em situações, problemas, estudos de caso, prever problemas que são, né, que vai transitar dentro dessas áreas que estão em prova. Mas sim, uma única prova para bacharelado, uma única prova para tecnólogo, que a priori talvez não seja a mesma, até porque é uma comissão diferente. Tem uma comissão só para a formação geral dos tecnólogos, tem uma comissão só para a formação geral dos bacharelados e uma para licenciaturas. E tem uma dica aqui especial para vocês, tá? Quem não viu, na comissão de formação geral, o cara também está na comissão de conhecimento específico. Então, vai expandir, tá? Vai esparramar. Assuntos de formação geral vai esparramar para a prova de conhecimento específico, porque o mesmo cara está aqui e está lá, tá? Então, para quem não viu isso, fica uma super dica de graça e para a gente poder fechar aqui, Vianney. Vamos lá. Eu quero dar um print de tela aqui, pegando um sorriso da conquista, né? De vocês três aí, e o Adriano e eu aqui junto na moldura. 3, 2, 1, já. Peguei um print bacana aqui, todo mundo bonitão aqui, eu vou botar no nosso grupo aqui, e quando eu for divulgar o replay, também eu vou colocar esse flash de vocês aqui. Galera querida, vocês bateram um recorde de audiência, 1.200 pessoas se inscreveram, mais de 600 acompanharam ao vivo, depois vamos dar uma hora, vai dar mais de 700 ao vivo que participaram aqui. Isso é muito bacana, é um reconhecimento do Brasil inteiro ao trabalho do Unifagor, que é o trabalho da Roper. Então, vocês 4 aí estão de parabéns, eu estou muito feliz com esse resultado de hoje, e agora 30 segundinhos para cada um dar o tchau aí, alô mamãe, alô neném, alô meus alunos, alô titia, 30 segundos para cada um aí. Aleatório, quem falar, fala. Só agradecer mais uma vez a oportunidade, Vianney, Adriano, não só por hoje, mas por trabalhar também junto com a gente, acreditar na gente, naquele momento talvez que era mais difícil. E agradecer aos meus pares aqui, Daibert e Felipe, em nome deles agradecer a todos do Unifagoc, que alguns deles devem com certeza estar vendo a gente agora, nossos alunos, nossos ex-alunos, todos os colaboradores, todos os professores, todos os nossos parceiros, todos os nossos mantenedores, nosso reitor, nossos pares pró-reitores. Então, assim, hoje a gente só tem a agradecer, e de todos os cursos. A medicina hoje está em destaque, mas todo mundo performou muito bem no último ENAD. Então, e o ciclo foi muito bom para todos nós, e
demonstra um pouco desse trabalho artesanal, mais uma vez que eu falo com vocês, que eu tenho certeza que faz muita diferença na formação desses moços e moças, e principalmente para a nossa região, para a nossa comunidade. Obrigado mais uma vez. É aleatório, quem falar, falou. Daibert, Vou, Felipe. vou continuar aqui então, agradecer o Léo, o Daio, a Rupert pela oportunidade e destacar aqui na nossa equipe o papel dos professores, né? O aluno, ele é uma consequência da seriedade e do brilhantismo do professor. Às vezes eu brinco, né? Que a gente está na medicina, tem medicação e tal. Eu falo, o aluno é um efeito colateral do professor. Quando eu tenho um professor brilhante, bom, sério, ético, e que usa as metodologias adequadas, com treinamento, desenvolvimento, o efeito colateral é um aluno muito bom, né? E o contrário também é verdadeiro. Então, eu faço aqui um destaque para os meus professores, em especial a Andressa, o Bruno e o Renato, que estão aqui levando o curso no dia a dia. Aibert, querido. Eu agradeço também, apenas fazendo um rápido destaque, corroborando com o que o Adriano disse na sua fala inicial. Hoje, o Ulisses apresentou lá nos seus slides, lá na parte da manhã, e ele falou sobre uma análise de desempenho esperado, que foi feita uma análise para os cursos de medicina. Foi até contratado, segundo ele, uma empresa terceirizada para fazer essa análise. O Adriano até colocou esses slides lá. E, sem sombra de dúvidas, foi o melhor ENAD da medicina de todos os tempos. As instituições performatizaram melhor, ficaram muito acima do que até mesmo eles estavam esperando. Sem tecer nenhum tipo de críticas, apenas enaltecer que nesse cenário o Unifagoc teve um desempenho extremamente satisfatório, razão pela qual todos estão realmente de parabéns. Se serve de dica, façam uma análise e entendam o que é TRI, em especial o que são acertos casuais, porque a regra muda muito. Nossa instituição é uma instituição que preza muito relacionamento, mas lidamos aqui com um propósito. Eu acho que isso faz toda a diferença nos resultados. Obrigado pela oportunidade, Vianney, Adriano, Márcio, que aí estão também, todo mundo da Roper. É um privilégio poder estar falando aqui no espaço tão selecionado e com colegas tão importantes assim. Couto, Felipe, obrigado em nome de todos, eu agradeço da nossa instituição, tamo junto. O Valeu. Daibert vai dar um print agora e vai mandar assim: alô, mamãe, eu tô na Roper. Ah, garoto! Dá um print aí e fala: oi, mamãe, eu tô na Roper. Galera, antes do Adriano falar aqui, tem aqui uma pergunta da Jocely Mota: vai ter certificado de participação? Tem, Jocely. Você, quando chegar em casa, vai olhar no espelho e vai falar para você mesmo assim: hoje eu sou mais capaz do que eu era ontem. Eu estive com pessoas fantásticas que me deram insights maravilhosos. Então, eu estou certificando minha autocompetência. É isso aí. Beijo para você. Adriano, é contigo. Gente, só agradecendo aqui, né? Eu sei que a gente está pagando conta aqui e ainda tem mais o meu açaí lá com a Thalita, que eu quero que vocês reservem aí, que eu vou para o bar para festejar com açaí, tá? E aquele contrafilé que a gente come lá embaixo, lá que é maravilhoso. Gente, muito, muito obrigado. Eu acho que a gente deve seguir na defesa. Tivemos o melhor ENAD, sim, de medicina, tá? Isso é importantíssimo, a gente seguir nesta defesa, tá? Ao mesmo tempo, vamos nos preparar. Eu acho que é super válido a oportunidade, sim, de nós termos feedbacks anuais. Então, vamos estar prontos, né, para realmente desenvolver algo bacana e participar dessa nova sistematização. Ao mesmo tempo, ENAD 2025 está aí, 3 modelos de provas, vai pesar, nova avaliação multidimensional. E, gente, não vamos esquecer dessas coisas, porque tem... E outra, não saiu nem o novo decreto ainda, não saiu nem os novos instrumentos, o ano vai embaçar mais ainda. Então, vamos tentar já resolver essas coisas, né, para a gente poder estar pronto para as outras que vão aparecer daqui mais um mês e meio aí. Dia 9 de maio está aí, então vai ver o que vem depois disso, tá? Então, acelerar aí a nossa formação para a ENAD para poder dar conta daquilo que vem pela frente. Grande abraço. Semana que vem, a gente teve que fazer aqui, né,
uma emergência aqui, pelo que foi aprovado hoje de manhã, a gente volta para discutir um pouquinho mais do Enamed, tá? É mais, a sopa de letrinha está só aumentando, né? Agora tem o Enamed aí para a gente conversar na semana que vem, tá bom? Quarta-feira, semana que vem, 3 da tarde, Enamed, Enare, Soluções Roper para aprendizagem e desafios da medicina. Ficamos por aqui. Beijo para todo mundo. Vamos que vamos.